Houve uma grande seca em Samaria e no terceiro ano dessa seca, o Senhor Deus disse a Elias: vá apresentar-se ao rei Acabe, pois eu vou mandar chover. Olha, era uma seca terrível, não tinha mais como produzir nada, estava tudo muito difícil. Deus tinha falado através de Elias que ia secar e secou. E ali era uma crise muito grande, sabe? A perseguição ao povo de Deus. Jezabel estava matando todos os profetas do Deus vivo. E Elias chegou ali com muita coragem, a coragem do Deus vivo, e foi buscar o rei, encontrar-se com Acabe como Deus disse. Ele disse, então, chegou naquele lugar, e quando Acabe viu Elias, ele disse assim, então é você que está aí? Falando com Elias, você é o maior criador de problemas de Israel. Por quê? Porque Deus usava Elias de tal maneira que o que ele falava acontecia. E as pessoas que queriam viver na contramão da palavra, sim, sofriam muito, pagavam um preço muito alto, como qualquer pessoa hoje. Nós pagamos um preço muito alto quando estamos na contramão da palavra. Então, Elias estava ali para realizar um plano de Deus, um plano maravilhoso. E só que os profetas estavam mortos, tinha alguns que foram separados, mas Elias estava ali para resolver o problema em o nome do Senhor. E Elias disse assim, olha, portanto ordene agora a todo o povo de Israel que vá encontrar-se comigo no Monte Carmelo. Mande também os 450 profetas do Deus Baal e os 400 profetas da deusa Azerá, que são sustentados pela rainha Jezabel. Veja bem, então eles adoravam outros deuses. Uma crise muito grande, crise de palavra de Deus, crise de água. A água é a palavra de Deus. Naquele lugar não tinha mais a palavra de Deus, estava muito difícil. Aí os profetas de Baal vão orar, ele disse, ao seu Deus, e eu orarei ao Senhor, o Deus que responder mandando fogo, este é aqui que é Deus. E todo o povo respondeu, está bem. O que aconteceu? Ele disse assim, olha, Elias falando, prepara lá 2 touros e nós vamos colocar em cima de um altar e vamos sacrificar, cortar em pedaços. E o Deus que manda fogo, esse é o Deus verdadeiro. Então os profetas de Baal prepararam tudo e colocaram as partes do touro em cima desse altar e colocaram em cima da lenha e começaram a orar, ou buscar, ou rezar, ou sei lá como eles fazem, começaram a invocar o Deus deles e nada. Isso já era o dia todo, já estavam se rasgando e sangue estava descendo, mas nada acontecia. E Elias olhando. Então chegou o momento de Elias. E Elias, ele chegou perto do povo e disse, olha, até quando vocês vão ficar em dúvida sobre o que vão fazer? Então Elias colocou uma palavra para o povo de Deus e é colocada nos dias de hoje também. Nós temos que tomar uma decisão. Qual é o verdadeiro Deus? Qual o Deus que nós servimos? Ele simplesmente perguntou para o povo de Deus, olha, se o Senhor é Deus, então adore o Senhor. Mas se Baal é Deus, então adore Baal. Nós temos que tomar uma decisão. A grande maioria do povo nessa terra fica em dúvida. Ele não adora aqui nem ali. Olha, esse negócio de ficar em dúvida é complicado, porque só existem 2 caminhos. Só 2 caminhos. E esse negócio de em cima do muro, isso daí, esse aí está perdido. Porque eu ouvi uma historinha, uma parábolazinha, e é muito verdade. Olha, então havia um muro, e sobre esse muro tinha uma pessoa caminhando. De um lado estava Satanás com seus demônios e do outro lado os anjos do Senhor. Do lado dos anjos do Senhor havia uma gritaria muito grande, pedindo, vem para cá, aquele homem que estava em cima do muro, vem para o nosso lado, vem logo. E do outro lado, os demônios tranquilos, nem esquentavam a cabeça. E de repente o homem que estava em cima do muro disse assim, eu não entendo, os anjos do Senhor gritam que é para eu ir para lá, enquanto que eu olho do outro lado, os demônios não estão nem um pouco preocupados. E de repente um olhou e disse assim para aquele homem que estava em cima do muro, você não sabe que quem está em cima do muro já é do espírito do inferno, já está predestinado, já está indo para o inferno? Então esse negócio de muro não pode haver na vida da pessoa, ela tem que decidir. E Deus foi lá para resolver esse problema na vida do povo de Deus, para eles decidirem assumir Deus plenamente, corpo, alma e espírito.
Então, os profetas de Baal invocaram o Deus deles o dia inteiro. São 850 pessoas invocando o Deus deles, mas o fogo não desceu. Bom, aí chegou o momento de Elias. Elias, ele disse para o povo assim: cheguem para mais perto de mim. Todos chegaram mais perto de Elias e ele começou a consertar o altar do Senhor Deus, que estava derrubado. Ele pegou 12 pedras, uma para cada tribo das 12 tribos que tinham os nomes dos filhos de Jacó, o homem a quem o Senhor tinha dado o nome de Israel. Com essas pedras, Elias reconstruiu o altar de adoração do Deus vivo. Depois ele cavou uma valeta em volta e cabiam mais ou menos 12 litros de água. Em seguida colocou a lenha no altar, cortou o touro em pedaços e pôs em cima da lenha. Então disse: encham 4 jarras de água e derramem sobre o animal sacrificado e sobre a lenha. E eles fizeram o que Elias estava mandando. E ele disse: façam isso de novo. Eles fizeram. Façam isso pela 3ª vez, disse Elias. E eles fizeram. A água correu em volta do altar, encheu a valeta. Quando chegou a hora do sacrifício da tarde, o profeta Elias chegou perto do altar e ele disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e Jacó, prova agora que és Deus de Israel e que sou teu servo e que fiz tudo de acordo com a tua ordem. Quando viram isso, os israelitas se ajoelharam, porque o fogo do céu desceu, queimando sacrifícios, lenha, queimando tudo. Mas qual é o grande segredo? O segredo, primeiro, o profeta chamou o povo para chegar mais perto da palavra de Deus. Se aproxima mais da palavra de Deus. Se aproxima você um pouco mais da palavra de Deus. Dê um pouco mais de ouvidos. Quando ele diz tragam água, água é a palavra de Deus. Quando ele fez uma valeta em volta, isso quer dizer, ele fez um limite, como se fosse uma blindagem. A água encheu a valeta em volta do sacrifício e ali o inimigo já não podia mais tocar. A água é a palavra. Então, meu irmão, quero te dizer o seguinte: a primeira coisa que esse homem fez, esse profeta, foi consertar o altar do Deus vivo. Se você quer ver descer fogo santo sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, sobre o seu emprego, sim, sobre a sua vida financeira, sobre o seu casamento, fogo do Deus vivo. O que é fogo do Deus vivo? É um fogo que destrói todo o mal. A Bíblia fala que é um fogo destruidor, vem para destruir todas as forças malignas que estão atrapalhando você. Se você quer ver fogo descer, fogo santo sobre a sua casa, sobre a sua família, você precisa primeiro consertar o altar, ser o próprio sacrifício. Sim, às vezes você tem uma mágoa de alguém, ou você magoou alguém, depende de você pedir perdão ou perdoar. Resolve a sua vida. Cada vez que nós discutimos com alguém e deixamos uma mágoa, um ressentimento, é um tijolo do altar que caiu, do altar do Deus vivo na nossa vida. Um pecado, um erro, conserte-se com o Senhor. Eu sempre falo, Santa Ceia é o culto mais importante da Igreja do Senhor Jesus Cristo nessa terra. Santa Ceia é momento de você reconstruir o altar, colocar os tijolos caídos para você poder clamar a Deus e o fogo descer. Olha, creia nisso, o fogo descerá, vai consumir todo o mal e você viverá o que Deus tem para você. Vida abundante, verdadeira e completa e garantida pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Um grande abraço, amém e graças a Deus.